Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 28, verso 20. Hoje é o nosso culto, chamado culto de primícias. Apesar que nós não estamos cultuando as primícias, né? Estamos cultuando a Deus, mas é o culto que nós separamos para trazer as nossas primícias. Então, não existe nenhum outro dia melhor do que esse para a gente falar sobre fidelidade. Provérbios, capítulo 28, verso 20. O tema da mensagem é: a fidelidade é a chave para as bênçãos de Deus. Provérbios, capítulo 28, verso 20, apenas a parte A do versículo. Provérbios 28, 20, apenas a parte A do versículo. O texto diz assim: o homem fiel será acumulado de bênçãos. Novamente, o homem fiel será acumulado de bênçãos. Pai, muito obrigado por esta noite. Te agradecemos pela tua presença neste lugar, pela bondade do Senhor para conosco, pela forma com que o Senhor nos trouxe a este lugar e tudo que o Senhor permitiu realizarmos em teu nome até aqui. Receba, Senhor Deus, em teu altar. Nós pedimos ao Senhor, agora que estaremos, ó Deus, compartilhando a tua palavra. Senhor Deus, nós contamos com a instrumentalidade do teu Espírito e pedimos, Pai, que o Senhor nos alimente nesta noite. Deus, fala conosco em nome de Jesus. Agradecidos somos em nome de Jesus para a glória do teu nome. Amém. Podemos sentar, irmãos. A fidelidade é a chave para a bênção de Deus. Meus irmãos, o livro de Provérbios, ele se preocupa em ensinar como agir e reagir nas variadas circunstâncias em que somos surpreendidos, mas a sua maior atenção não é essa. Conforme as palavras de um erudito chamado Michael Fox, ele viveu entre os anos de 1885 a 1935, por aí. Ele é do século XX, então, e ele vai dizer que o livro de Provérbios não é somente sobre fazer, e sim sobre conhecer. Portanto, somos convocados, meus queridos, aqui com diligência, ou seja, com interesse e cuidado, possamos entender esses ensinos e aplicá-los ao nosso cotidiano. E assim garantirmos mudança e transformações em muitas coisas quando percebemos o quanto somos insensatos e o tanto que somos muitas vezes precipitados nas nossas escolhas, nas nossas ações, decisões e até mesmo reações. Estaremos, portanto, meus queridos, mais preparados se vivermos como cidadãos do reino de Deus, atentos a essas coisas, preocupados com as nossas atividades, não só no trabalho, na família, mas principalmente na igreja. Se observarmos essas coisas, nós estaremos vivendo em todas essas áreas para a glória de Deus. Embora seja preciosa, ou precioso esse termo fidelidade, ele é um adjetivo que, principalmente nos dias de hoje, por mais que seja um tema muito trabalhado na igreja, muito explorado nos púlpitos, ele é um adjetivo raro entre os cristãos, principalmente nos dias que chamamos hoje. O termo fidelidade, ele vem do latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assumiu. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Nós temos na prática do casamento a fidelidade. É um dos pilares, se não for o principal pilar no casamento, a fidelidade. Não adianta dizermos que amamos se não formos fiéis no casamento. Não adianta dizermos que estamos ali vestindo a camisa da empresa se não formos fiéis ao contrato que assinamos. Não adianta dizermos que somos leais no convívio da sociedade se por trás nós nos comportamos adversamente àquilo que falamos que somos. Portanto, sermos fiéis inclui todas essas características
E a principal delas é a característica daquele que assumiu um compromisso com aquilo que crê. Portanto, a fidelidade, por mais que seja um tema exaustivamente tratado na igreja, é um adjetivo que muitas vezes se encontra ausente na vida de muitos crentes. A Bíblia tem muitas referências de fidelidade, mas o texto que lemos, Provérbios capítulo 28, verso 20, em particular, diz que a fidelidade é a chave das bênçãos de Deus para o homem que assim se comporta. Aqui nós podemos ver dois tipos de bênçãos presentes. A bênção comum que Deus derrama sobre aqueles que não são seus filhos e também sobre aqueles que são os seus filhos. E aí, como entender isso? Então quer dizer que eu não sou filho de Deus? Se você não é crente, se você não é servo de Deus, se você não reconheceu Cristo como seu Salvador, você não é filho de Deus. Lá no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 11 até o 13, Jesus vai dizer: eu vim para aqueles que eram meus, mas os meus não me receberam. Versículo 11. E no versículo 12, ele vai declarar: mas a todos quantos me receberam, eu dei a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. E no versículo 13, ele deixa isso mais claro: e só são filhos aqueles que nasceram da vontade de Deus e não da vontade da carne. Ou seja, por minha vontade, pela vontade da minha natureza carnal, eu não posso dizer que sou filho de Deus, se Deus não me receber em sua família por intermédio de Jesus Cristo, o Senhor. Mas as bênçãos comuns, elas são derramadas tanto quanto aqueles que não são filhos, quanto aqueles que são filhos. Ou seja, o sol, a chuva, em alguns momentos livramentos de acidentes, e etc. Mas a bênção especial, ela só é derramada sobre aqueles que são filhos de Deus, incluindo riquezas espirituais e materiais. E estas riquezas estão somente disponíveis para aqueles que são filhos fiéis de Deus. E é sobre isso, meus irmãos, que eu gostaria de conversar com vocês nesta noite. Veremos algumas áreas da vida de muitos crentes que são infiéis e que a Bíblia diz sobre, e o que a Bíblia diz sobre essa infidelidade. Mas, mesmo diante dessa questão, ou antes de darmos continuidade, a chamada de Deus em sua palavra é que sejamos fiéis a Ele em todas as áreas das nossas vidas, para que o Senhor derrame as suas bênçãos. E a primeira delas é que a palavra de Deus nos chama para sermos fiéis ao Senhor, ou seja, fidelidade a Deus e a sua palavra. No Salmo de número 62, ali no verso 5, o autor vai dizer: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Existe aqui, meus irmãos, uma palavra usada que nos aponta para uma espera processada. Ou seja, a espera vai passar por um processo, vai passar por uma condição, vai passar por uma exigência, uma espera processada. A mesma ideia de descanso ou repouso vai ocorrer também no Salmo 62, no verso 1, quando o autor também vai dizer que devemos esperar silenciosamente, confiando no Senhor. O significado é que ele entregaria toda a causa a Deus, ele, quando diz aqui, é o salmista, e ele nos incentiva a seguirmos o seu exemplo, e que a sua alma seria ou estaria calma e sem apreensão.
Portanto, a espera será então o momento em que nossa fidelidade será colocada à prova. Você está dizendo que é fiel a mim, então eu vou provar a sua fidelidade. Eu vou colocar você para esperar. E no tempo oportuno, e Deus não fala esse tempo, eu vou te dar o que você me pede. Ou então eu vou te responder com um não, para que você entenda que o meu não é para a sua edificação, é para o seu bem, é para o seu crescimento. Portanto, se formos fiéis a Deus, devemos esperar com tranquilidade no Senhor o sustento que vem dele em todas as áreas da nossa vida. Por isso Deus requer exclusividade de seu povo. Tito no capítulo 2, verso 14. Pois aqueles que esperam no Senhor devem esperar somente nele. O texto vai dizer, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Portanto, aqueles que se dizem filhos de Deus e que possuem ou devem possuir essa consciência e principalmente essa certeza, devem se apresentar a Deus e somente a Ele servir com exclusividade. E Deus requer isso de nós, meus irmãos. Este é o desejo de Deus. Por isso, diante do texto que lemos, o significado que deveríamos considerar de pertencermos ao Senhor Jesus deve ser algo claro no nosso coração. Portanto, o Senhor espera de nós que venhamos a compor um povo exclusivamente seu, no sentido de serem diferentes dos outros, ou de terem visões e princípios únicos para Ele mesmo, pois a Ele pertencemos não somente como Deus, mas principalmente como Salvador, pois Ele derramou o seu sangue para nos comprar, como diz o texto, e nos remir para si um povo exclusivo e de boas obras. Isso nós nos debruçamos diante da fidelidade que devemos a Deus. E quanto à fidelidade à sua palavra? Em Josué, no capítulo 1, verso 8, e aqui eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida, o texto vai dizer: não se aparte de sua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. O termo no hebraico aqui para se apartar é mush, que quer dizer afastar-se, remover, ou ser removido, que traz a ideia de que algo nos tirou do objetivo, do foco, mudando a nossa atenção. Vocês já perceberam que quando nós estamos lendo a Bíblia, existem tantas coisas que tentam tirar o nosso foco? É telefone que toca, é WhatsApp que chama, é menino que chora. E a maioria das vezes no trabalho nós não podemos fazer. E quando nós temos um tempinho para fazer, de repente nós já temos que voltar, porque o horário do almoço acabou. Isso é ser tirado do foco. Por isso que nós precisamos, na fidelidade para com a palavra de Deus, separar um tempo específico para ela, aonde nada tirará a nossa atenção, o nosso foco, o nosso desejo de ouvirmos Deus falar ao nosso coração através de sua palavra, e assim crescermos na graça e no conhecimento. Precisamos, meus irmãos, sermos fiéis à palavra de Deus. Devemos conhecê-la, criando assim um vínculo de conhecimento e prática. O Salmo 119, verso 11, vai nos trazer um alerta. Quando o salmista, ele vai dizer, guardo no coração. Muitas vezes eu ouço as pessoas falarem assim, guardei no coração. Não está assim no texto. A palavra está aqui dizendo a respeito de um verbo contínuo, ou seja, eu sempre tenho que guardar. Eu sempre devo estar guardando. O guardar na minha vida tem que ser algo contínuo,
Por isso que o salmista vai dizer: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O significado aqui é que o salmista, valorizou a palavra de Deus como a coisa mais valiosa em seu coração. Ela estava lá, embora invisível, constituía assim o poder secreto pelo qual ele era governado. Foi permanentemente depositado lá, como o mais valioso de seus tesouros. Portanto, que essa prática possa nos proteger de pecar contra Deus. Que possamos, meus irmãos, ser continuamente guiados, e devemos ser continuamente guiados pelos preceitos do Senhor. Seja na decisão da nossa vida, seja nas reações, que muitas das vezes o comportamento do outro, ou num diálogo, ou discussão, ou talvez numa decisão, nós nos vemos com reações que muitas das vezes precisam estar enquadradas com os preceitos da palavra de Deus. Nós não podemos ter comportamentos daqueles que não conhecem o Senhor. A Bíblia diz que somos filhos de Deus. E a palavra do Senhor diz que o Senhor tem desejo de ter filhos parecidos com Jesus. Numa certa feita, num momento crucial, Jesus estava diante de Pilatos. E Pilatos o afrontou, dizendo a ele: tu não sabes que eu tenho o direito de te mandar te soltar, ou te prender, e até mesmo te crucificar? Jesus, de forma tranquila, paciente, controlada, equilibrada, respondeu àquele homem: tu não terias autoridade sobre mim, ou tu tens autoridade sobre mim, porque do alto te foi dado. Porque se não fosse assim, tu não terias autoridade sobre mim. Jesus poderia ter tido uma outra reação ali. Mas a palavra de Deus diz que na maioria dos casos ali, enquanto os episódios foram se desenrolando, Jesus permaneceu calado. A Bíblia diz que a nossa arma, ou a arma que vence o mundo, é a nossa fé. Nós precisamos deixar que a palavra de Deus molde as nossas reações em face às adversidades que nós enfrentamos. Nós não podemos ser crentes, como diz o meu pai, que topa na peixeira e no facão. Quando piso no meu calo, eu já desço da cruz sem qualquer dificuldade. E o velho homem aparece para decidir as minhas questões e dar a resposta à altura que eu acho que deve ser dada. Muitas vezes, meus irmãos, o silêncio é a melhor arma para vencermos as adversidades. Acima de tudo, devemos ter a paz perfeita que só a palavra de Deus pode nos conceder no convívio que devemos ter com ela. Lá em Isaías, no capítulo 26, verso 3, o autor vai dizer: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. O evangelista João, no capítulo 15, verso 7, também vai declarar: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Portanto, somos convocados a sermos fiéis, não somente a Deus, mas à sua palavra. Porque é essa palavra que molda a nossa natureza. É ela que controla o velho homem que está dentro de nós, pois ele não morreu. É ela que vai alimentar a nova natureza, para que ela subjugue a velha natureza, a fim de que possamos fazer a vontade de Deus e glorificar o seu nome com o nosso testemunho. Portanto, precisamos ser fiéis a Deus e a sua palavra. Em segundo lugar, meus irmãos, somos chamados, de acordo com o texto que lemos, a sermos fiéis à igreja local. Efésios, no capítulo 4, verso 16,
Paulo vai declarar de que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, ou de toda a junta, na verdade, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, diz o texto. A igreja, em comparação com o corpo humano, nos dá a ideia de que, como a cabeça na estrutura humana transmite influência vital, vigor, movimento e etc., para todas as partes do corpo, então Cristo é a fonte da vida, o vigor, a energia e o aumento da igreja. O sentido é: todo o corpo humano está admiravelmente organizado para o crescimento e vigor. Cada membro e junta contribui para a sua ação saudável e harmoniosa. Uma parte empresta vigor e beleza à outra, de modo que o todo é proporcionado de maneira fina, admirável, sustentando assim a igreja como um organismo vivo. Ou seja, quando nós cantamos aquela musiquinha de criança, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, isso é uma verdade. Quando ouvimos lá fora as pessoas dizerem: eu não preciso de estar numa igreja, porque eu sou a igreja, eu posso buscar a Deus sozinho. Mentira! Não existe possibilidade de uma pessoa ser igreja sozinho, porque assim seria possível uma mão executar os exercícios pela qual ela foi feita para executar fora do corpo, e isso não é verdade. Se uma mão for amputada, ela apodrecerá e morrerá, porque não haverá e nem receberá o vigor que o corpo tem para passar a esse membro. Então não interessa se eu sou mão, se eu sou pé, se eu sou ouvido ou os olhos, eu tenho que estar no corpo. Eu preciso estar no corpo, sendo fiel à igreja a qual eu faço parte. Historicamente, meus irmãos, o vocábulo eclésia significa ajuntamento popular, que eram as assembleias locais que aconteciam na antiga Grécia, onde os magistrados eles decidiam a vida jurídica do povo. Inclusive, há registro no Evangelho de Lucas, em Atos, no capítulo 19, versos 32 e 41, o texto vai dizer: uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. A assembleia aqui é eclésia, no termo popular. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Esse trecho aqui fala-nos do exemplo, um exemplo de uma... na verdade, não é um exemplo, foi uma experiência horrível que o apóstolo Paulo teve quando, pregando o evangelho, um certo homem chamado Demétrio, e ele tinha por profissão ser fabricante de ídolo, ele era um ourives. Quando o apóstolo Paulo, pregando o evangelho, começou a destruir o ganho daqueles homens, porque os homens que se convertiam ao evangelho de Cristo pregado por Paulo, deixavam de acreditar nos ídolos fabricados por estes homens. E Demétrio foi quem encabeçou a confusão, dizendo que Paulo estava destruindo a crença nos ídolos os quais eles fabricavam e criam. E na confusão, Demétrio envolve Gaio e Aristarco. Por isso houve um alvoroço. Ninguém conseguia entender ninguém, porque todos falavam ao mesmo tempo. Todos queriam ser ouvidos. Essa é a eclésia popular. Mas o Novo Testamento, meus irmãos, o termo é designado como uma congregação. Em Atos, no capítulo 9, verso 31, Lucas, ele vai declarar: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito crescia em número.
Assim, Paulo também vai registrar como uma comunidade dos remidos, a igreja invisível e universal. 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 2, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Mas o termo nunca é usado para designar um prédio, uma denominação ou a influência cristã na sociedade, mas um grupo local. Atos 8, verso 1. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 4, Paulo também vai declarar: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa constância e fé em todo o povo de Deus através dos séculos. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, meus irmãos, a igreja local, ela não é outra coisa a não ser a família espiritual de cada cristão. E essa família vai exigir desse cristão fidelidade a esta família, expressando através de cada um o que chamamos no direito de senso de pertencimento. E esse sentimento, ele vai estar possuído de um viés emocional. E isto relaciona-se com a forma com que o discípulo encara a igreja local. Para além do vínculo da membresia, quando esse sentimento existe, a pessoa se vê como parte de algo maior, membro dessa comunidade, e isso faz com que ele se sinta acolhido, querido e relevante no meio da comunidade. E que através desse sentimento, ele também possa tratar e transmitir a outros esse senso de pertencimento. Eu não tenho como me sentir recebido sozinho no lugar, eu tenho que transmitir isso a outros. É uma família. Possuímos esse vínculo por causa de Cristo. E não tem como, uma vez que Cristo me chamou, me desfazer desse vínculo e, na maioria das vezes, não ser fiel a este vínculo. Em Hebreus, no capítulo 13, verso 7, ele vai falar a respeito de uma orientação em relação às primeiras demonstrações de fidelidade dentro dessa comunidade. A primeira demonstração é fidelidade para com o seu pastor. O texto de Hebreus, no capítulo 7, vai dizer: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitando a fé que eles tiveram. Ou seja, nós somos chamados a sermos participativos, contribuintes com os dons para o ministério do seu pastor. O pastor, ele não lidera a igreja sozinho, ele não faz a obra sozinho, ele depende daqueles quais Deus colocou para pastorear, e os dons que essas pessoas, esses filhos de Deus, receberam do próprio Deus. Ou seja, dentro dessa família, em fidelidade à igreja local, com os meus dons, eu preciso contribuir com o pastor desta igreja, sendo participativo. Paulo também vai dizer em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versos de 12 a 13, assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que eles realizam. Vivei em paz uns com os outros. Matthew Henry, um pastor presbiteriano do século XVIII, afirma: como pode honrar e ter em muita estima ao seu pastor e a outros líderes da congregação? Ele responde: lhe expresse a sua avaliação, lhe diga quanta ajuda está recebendo por sua liderança e ensino,
e lhes agradeça por seu ministério em suas vidas. Se você não disser nada, como pode saber o que você opina? Recorde, eles necessitam e merecem do seu apoio e amor. E quando avançamos para o verso 14, desse mesmo texto, da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, Paulo, ele vai trazer uma exortação para o povo. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos e consoleis os desanimados. Ampareis os fracos e sejais longânimo para com todos. Como família, meus irmãos, e fiéis à igreja local, não devemos nos unir aos ociosos, mas admoestá-los. Não com gritos, mas aos poucos, animando os tímidos e débeis, mas dando oportunidade para que aprendam em Deus através de você. É difícil distinguir entre moleza e temor. É muito difícil. Como distinguir? Pois duas pessoas poderiam não fazer nada. Um porque é ocioso. Outro porque não age com medo de errar. Como distinguir entre as duas pessoas? No convívio. Na vivência comum da comunidade, né? O próprio nome já fala. A chave para ministrar a sensibilidade é captar a condição de cada pessoa e oferecer o remédio apropriado para cada situação. Por isso, sejamos fiéis à nossa igreja local. E, em último lugar, a fidelidade às suas finanças. Aqui está o tabu. Quando se fala de finanças na igreja, fala-se escancaradamente, ensinando os membros da igreja a ter uma moeda de troca para com Deus. Ah, se eu dou isso, eu quero aquilo. O ensinamento correto não é esse. Em fidelidade ao Senhor, eu planto uma semente no reino de Deus para receber a bênção de Deus. Isso se chama a lei da semeadura. Em alguns momentos onde estamos organizando alguma coisa aqui na igreja, antes do culto, nós brincamos. Se você quer ser abençoado, abençoe a igreja. Se você quer prosperar, não perca a oportunidade. Deixe-se ser usado por Deus para que você prospere. E isso, meus irmãos, chama-se lei da semeadura. Isso é palavra de Deus. Em Provérbios, no capítulo 3, verso 9, que eu acredito que foi o texto que a Leandra leu. Não, ela leu Malaquias 3:10. Provérbios 3:9, o texto diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. As primícias, que inclusive é o dia delas hoje, se referem à prática de dar para o uso de Deus a primeira e melhor porção da colheita. Assim como Moisés deixou registrado em Deuteronômio, no capítulo 26, versos de 9 a 11. Diz assim o texto: e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor, o teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Muitas pessoas, meus irmãos, dão a Deus as sobras. Se podem doar algo, fazem-no muito possivelmente com sinceridade e contribuem com o coração grato. Mas sua atitude, entretanto, indica o contrário. É melhor dar a Deus a primeira parte de nossas entradas, pois isso demonstra que Deus, não as nossas posses, tem o primeiro lugar em nossa vida, e que nossos recursos pertencem ao solo, e somos administradores dos recursos que pertencem a Deus. Do contrário, estaríamos em infidelidade a Ele. Dar o primeiro a Deus nos traz a realidade de que nele podemos conquistar as bênçãos que Ele mesmo nos prometeu.
E também, na administração devida dos recursos de Deus, temos as portas abertas para receber suas bênçãos especiais, que incluem riquezas espirituais e materiais, e que estão somente disponíveis apenas para os filhos de Deus. Não há no Novo Testamento, meus irmãos, nenhum texto ou orientação bíblica afirmando que a prática de levarmos nossos dízimos e ofertas foram abolidos com o advento de Cristo. Para aqueles que dizem que essa prática pertence à velha aliança, Jesus afirma que veio cumprir toda a lei, mas sim cumprir cabalmente toda a lei. Mateus, no capítulo 5, verso 17, Jesus vai dizer: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Comentando este trecho, João Calvino, um reformador francês do século XVI, ele vai afirmar que Cristo, portanto, agora declara que sua doutrina está tão longe de estar em desacordo com a lei, mas que concorda perfeitamente com a lei e com os profetas. E não apenas com isso, mas traz o cumprimento completo delas. E há outros que afirmam que não há menção da prática de dízimos e ofertas na nova aliança. Cristo só afirma a existência dessa prática, ou reafirma e confirma a existência desta prática. E não somente faz isso, mas ele corrige as práticas corruptas dos fariseus de sua época. Mateus, no capítulo 23, verso 23, Jesus vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Calvino continua dizendo: ele, portanto, reconhece que tudo o que Deus ordenou deve ser realizado, e que nenhuma parte disso deve ser omitida, mas sustentada com zelo por toda a lei, pois não há motivo para insistirmos principalmente nesses pontos, porque um está atrelado ao outro. Como é que vocês estão dando o dízimo do endro e do cominho, mas vocês negligenciam o principal da lei, que é a misericórdia, a justiça e tantas outras coisas que estão atreladas a esta prática? Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar atentos a essas coisas. Um teólogo e escritor britânico do século XVIII, chamado Arthur Walkendon Pink, ele vai dizer: é dito, ou é um dito popular, a seguinte frase, e que você conhece: o dinheiro é a raiz de todo mal. E a ideia de que o cristão não pode ser próspero financeiramente, pois a posse de dinheiro é sinônimo de ganância, é algo tão retrógrado, diz o teólogo, e antiquado. O dinheiro não é a raiz de todo mal, mas o amor ao dinheiro, sim, é a raiz de todo mal. Portanto, quando dedicamos a Deus não só as finanças, mas a capacidade de submetê-las aos interesses do reino, glorificamos a Deus com as nossas posses. Rendemos graças a Ele pela provisão que Ele nos dá, quando submetemos a Ele as nossas posses. E não somente a posse como objeto, mas a capacidade de administrar este objeto. Nós glorificamos a Deus quando nós subjugamos isso a Ele para o louvor de sua glória. Aqui podemos observar que quando um construtor, ao lermos o texto de Lucas, no capítulo 14, verso 28 e 30, o evangelista vai dizer: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar que se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Aqui, meus queridos, podemos observar quando um construtor não considera o custo ou não faz um orçamento em detalhes de sua obra. Talvez a abandone sem terminar. Assim também é aquele que edifica a sua casa cristã, só
em partes, não entregando tudo totalmente a Cristo. Quais são esses custos? Podemos nos perguntar. Um cristão pode enfrentar a perda da hierarquia social ou a riqueza, pode perder o controle sobre o dinheiro, tempo ou profissão, podem odiá-lo, separá-lo de sua família ou até mesmo sentenciá-lo à morte, pois seguir a Cristo não significa uma vida isenta de problemas. Com verdadeiro interesse, devemos considerar os custos de ser um discípulo de Cristo, ao grau de saber a quem nos comprometemos e a que mais tarde não sintamos a tentação de nos voltarmos para trás. Eu achei que seguir a Cristo é uma coisa, mas vi que é outra. Aí abandona o Evangelho e volta para casa, porque ele não observou em Deus os custos de uma vida cristã. Meus irmãos, os custos de uma vida cristã não é fácil. E eu estou derretendo. Já disse que quero fazer uma parceria com o SAI, né? Para ver se eu consigo pelo menos ganhar um dinheiro, porque está difícil. Meus irmãos, nós precisamos considerar esses custos. Servir a Deus não é fácil. Vir até o gasofilácio entregar uma oferta, isso é fácil. Mas o que está no nosso coração é o que Deus observa. Por isso que o texto é claro quando ele diz que quando você for fazer a sua oferta e você souber que tem alguém com alguma coisa contra você, deixe a sua oferta no altar. Vá até o seu irmão que você desconfia que tem algo contra você, conserte com ele, depois volte e faça a sua oferta. Ou seja, o que interessa para Deus não é o valor que você entrega na igreja, e nem as primícias que você coloca nessa caixa, mas sim o sentimento que te conduz a fazer isto. Como está a sua fidelidade para com Deus? Precisamos avaliar essas coisas e somos chamados para juntos avaliarmos isso. Qual é o sentimento que tem conduzido o meu e o seu coração quando ofertamos na casa de Deus? Quando participamos de um estudo, quando ouvimos uma palavra como essa, ou quando ouvimos uma palavra como a que foi pregada aqui ontem. Como está o sentimento do nosso coração? O que tem nos movido? E para concluirmos, meus irmãos, que possamos nos exortar mutuamente e procurarmos em nós mesmos o quanto temos falhado nas áreas apontadas, sabendo que a fidelidade é a Deus e a sua palavra, fidelidade à igreja local e a nossa fidelidade financeira, tendo um coração entregue a Deus, priorizando o reino de Deus, e isso glorificará o Senhor. Em Mateus, no capítulo 6, verso 33, um texto conhecido, Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Devemos fazer do governo soberano de Deus e do correto relacionamento com Ele a mais alta prioridade da nossa vida. A preocupação é inconsistente com essa prioridade, revela dúvida a respeito da soberania e da bondade de Deus, e nos desvia dos verdadeiros objetivos da vida. Deus satisfará todas as necessidades daqueles que arriscam tudo por amor a Ele. Portanto, nós mesmos sabemos quando estamos sendo infiéis em algumas dessas áreas, impedindo assim as bênçãos de Deus em nossas vidas. Lembremos então de que o autor de Provérbios, no capítulo 28, verso 13, ele declara o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que esconde seus pecados não prosperará. E pecado, irmãos, não está só envolvendo mentira ou questões que dizem respeito a escândalos na área sexual ou falsidade. Existem tantas coisas na igreja que nós pecamos porque deixamos simplesmente de fazer aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. A Bíblia diz assim: será que quando o Senhor voltar, Ele nos encontrará fazendo aquilo que Ele mandou fazer?
possamos avaliar essa palavra e entender que a fidelidade de Deus é a chave para as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Se não me engano, o pastor Gildo disse que existem algumas bênçãos que estão presas lá por causa das nossas negligências. Que possamos procurar as negligências que temos praticados, para que as bênçãos que Deus já decretou para você e para mim sejam derramadas sobre a sua e a minha vida. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a sua casa, suas finanças, tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você colocar nas mãos, que Deus possa prosperar em nome de Jesus. Amém?